Me levantaré pela opressão dos fracos e pelos gemidos dos necessitados. Agora me levantarei, diz o Senhor, e salvarei aquele que suspira. Quando dificuldades ou injusticas cercam o salmista, ele clama: levanta-te, Yahweh. Ao clamor, o Senhor se levanta como guerreiro para defender os indefensos e julgar e salvar os mansos da terra. Deus também tem braço fixo para que ele se levante de seu lugar no santuário para executar sua ira, sua obra estranha, e tenha misericórdia de seu. O guerreiro, a justiça divina, justiça humana, o juízo, a ira divina, o santuário. O guerreiro me livrou do meu poderoso inimigo e daqueles que me odiavam, porque eles eram mais fortes do que eu. Deus tem o poder de nos defender, é claro. Podemos ver Deus se manifestando como guerreiro montado a cavalo, sacudindo a terra e levantando fumaça e fogo em seu rastro, paralisando o inimigo com sua voz poderosa, usando as forcas da natureza como suas flechas, e assim libertar aqueles que clamam a ele. Embora fosse guerreiro acostumado a batalha, Davi nunca confiou em sua própria força, inteligência ou habilidade no manuseio de armas. Ele devia todas as suas vitórias a Deus, que sempre lutou por ele. A determinação e a magnitude dos atos de Deus devem dissipar qualquer dúvida sobre o grande cuidado e compaixão de Deus por aqueles que sofrem ou sobre sua capacidade de derrotar o mal. Só temos que esperar que ele haja. A justiça divina, pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados. Agora me levantarei, diz o Senhor, salvarei aquele que suspirar por isso. A Bíblia deixa muito claro de que Deus não tolera injusticas. Se os necessitados ou oprimidos clamam a Deus, Ele se levanta para les fazer justiça. Quando se sentiu vulnerável e doente, e seus próprios amigos secretamente desejararam sua morte, Davi clamou a Deus, confessando sua própria indignidade. Ele deixou seu caso nas mãos misericordiosas de Deus, confiante de que ele o ouviria. A atitude de Deus para com os necessitados nos chama a sentir o mesmo, isto é, cuidar deles. O Senhor recompensa aqueles que têm essa atitude. Devemos nos levantar contra a opressão, não com base em nossa sabedoria ou capacidade, mas na sabedoria e no poder de Deus. Só Ele pode agir com justiça. Deus julgará a todos os maus tratos, bem como a negligência em ajuda aos oprimidos. Justiça humana defende os fracos e os órfãos, faz justiça aos aflitos e necessitados. Deus delegou a capacidade de julgar aos líderes do povo, como rei sendo o principal juiz de Israel. Aqueles que julgam por procuração divina são chamados de deuses. Essa delegação vai além do povo de Deus. Todo aquele que tem a capacidade de julgar o faz pela autoridade divina, mesmo que não a reconheça. A autoridade que recebem os torna responsáveis perante Deus pela maneira como administram a justiça. Deus indica a maneira pela qual juiz humano deve julgar. Se o fizerem corretamente, serão considerados filhos do Altíssimo. Caso contrário, eles mesmos cairão sob o
Julgamento divino, o juicio, a ira divina, derrama sobre ellos a tua ira, e o furor do Deus de sagrado os alcance. Como podemos conciliar as palavras do Salmo 137:9, bem-aventurado que aquele que toma el arca os teus filhos contra a rocha, como o mandamento de Jesus de amar a teus nossos inimigos. Os salmos que suplicam a Deus que se vengue e derrame sua ira sobre os homens saudosos e desconcertantes, especialmente quando temos em mente nossa própria raiva e nossa própria maneira de nos vingarmos. No entanto, o salmista nunca pretende se vingar de si mesmo, de esses atos para Deus, pois somente Deus pode fazer a verdadeira justiça e dar às pessoas o merecido pagamento por seus atos. A inspiracao dixo estas palavras para que possamos ver claramente que o bem e o mal não podem ser tomados de ânimo leve. O mal tem suas consequências. A ira de Deus se manifesta como o único meio de erradicá-lo. O santuário até entrar no santuário de Deus, entende o fim deles. O santuário celestial está intimamente ligado ao juízo no Santo dos Santos, onde o Senhor reina assentado em querubins, a obra do julgamento é feita. Este é o lugar onde o perdão dos pecados e a restauração da justiça acontecem. Isso envolve, entanto, a absolvição daqueles que se apegam ao Salvador, quanto a condenação daqueles que o rejeitam. Como é claramente simbolizado na arca do testemunho, o julgamento é baseado no cumprimento ou violação da lei de Deus, os 10 mandamentos. Certos do perdão divino, os servos de Deus anseiam pela hora do juízo e clamam por sua chegada para que a justiça seja finalmente cumprida. Assim como o arco-íris é formado nas nuvens pela união dos raios solares e gotas de chuva, o arco-íris que envolve o trono representa o poder combinado de misericórdia e justiça. Não só a justiça deve ser afirmada, pois ela eclipsaria a glória arco-íris da promessa que está sobre o trono. Os homens só veriam a condenação dele se não houvesse justiça e punição. O governo de Deus careceria de estabilidade. A união de justiça e da misericórdia aperfeiçoa a salvação.